Em todo lugar, o tempo todo, por toda parte, estamos rodeados por elementos mais diversos tipos e gêneros. Bem, isso todos nós já sabemos. Mas você já parou para pensar em qual a relação que existe entre os elementos do nosso cotidiano, mesmo que sejam completamente diferentes? Qual seria a relação de uma construção civil com um caminhão em uma estrada? Ou de uma bomba de um posto de gasolina com degraus? Parece bem estranho comparar situações tão adversas, não é? São coisas do nosso cotidiano que nem damos certa relevância, ou até mesmo resolvemos nem gastar nossos neurônios com tudo isso. Mas se é assim, algo em comum com tudo o que vemos: a matemática. Sabe aquele papo bobo que geralmente os professores enchem os nossos ouvidos dizendo que a matemática está em todo lugar? Pois é, acho melhor começarmos a dar ouvidos a eles. Vamos agora imaginar como é o dia a dia de uma pessoa normal. Ao acordar, depois de dar aquela escovada nos dentes, tomar aquela ducha. Opa, peraí! Já vemos a matemática logo que acordamos? Quem disse sim merece um prêmio. Aquela água que você consome ao escovar seus dentes e ao tomar o banho, também usada em lavagem de louça, piso, etc, é cobrada uma vez por mês, não é? Vejamos, quanto mais demorado o banho, mais água será gasta e mais cara será a sua conta do fim do mês. Logo, quanto menor for o seu banho, menos água será gasta e menos cara virá a conta do fim do mês. Temos aí uma relação de proporcionalidade, que segundo o dicionário, significa uma propriedade que a partir de duas grandezas ou mais, apresenta uma relação contínua entre si, que no nosso caso seria: quanto maior o banho, mais água é consumida e maior será a conta do fim do mês. E do mesmo modo, quanto menor o banho, menos água é consumida e menor a conta do fim do mês. Simples, não? Vamos continuar. Depois disso, no nosso café da manhã, ao partirmos um pão, estamos trabalhando com a matemática. Um pão corresponde a uma unidade. Ao ser partido ao meio, vemos que duas formas quase iguais são adquiridas. Porém, as duas continuam fazendo parte da unidade, o pão. Se partíssemos o pão em 8 pedaços iguais, teríamos 8 partes de uma unidade. Essa parte damos os nomes de fração, pois, se postas juntas novamente, voltarão a se tornar uma unidade. Após o café da manhã, pelo percurso até a escola, podemos perceber formas geométricas diversas, principalmente em construções, inclusive em nossa escola. Na sala de aula, por exemplo, nosso quadro forma um retângulo, a mesa do professor forma um quadrado, o cesto de lixo forma um cilindro, janelas e portas formam quadriláteros. Tudo isso faz parte da geometria, campo da matemática que estuda as formas diversas que ocupam o espaço. Na hora do almoço? Não, peraí. Até na hora do almoço? Vamos explicar. A comida que consumimos é comercializada por uma medida de massa. Em outras palavras, não compramos uma unidade de feijão ou de arroz, até porque não daria para alimentar uma família assim. Mas se comprarmos por quilogramas, que é a unidade fundamental da massa determinada pelos matemáticos, 1 quilograma possui 1000 gramas, que é uma unidade principal da massa, determinada por matemáticos. Existe além do quilo e do grama, unidade de medida, que são divididos em múltiplos e submúltiplos do grama. O quilograma, juntamente com o hectograma e o decagrama, formam os múltiplos do grama. Os submúltiplos do grama são compostos por decigramas, centigramas e miligramas. Observando bem, cada unidade de volume é 10 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior. Ou seja, a cada unidade à esquerda é 10 vezes maior do que a unidade do seu vizinho à direita. Viu só? Há ainda as unidades de medidas de líquido, que se assemelham muito às demais. Mas essa fica para a próxima aula. À tarde, quando vamos nos distrair no computador ou ouvir música enquanto estudamos, a matemática também vem nos acompanhando. Mas se aonde? Todos os eletrônicos e eletrodomésticos funcionam com a base de linguagem de programação, que é um método padronizado que seus criadores utilizam para que tal ferramenta execute suas funções básicas. Essa linguagem é interpretada pelas máquinas
através de um sistema matemático denominado binário, onde todas as quantidades e condições de funcionamento são representados apenas por algarismo 1 e o 0, e foi idealizado pela primeira vez por um matemático indiano chamado Pingala, no século III a.C. Um exemplo prático do uso do sistema binário pode ser visto ao acendermos a luz. Quando está apagada, sua unidade binária representa 0. Quando a acendemos, sua unidade muda para 1. Para ficar mais simples, façamos uma pergunta. A luz está acesa? Se sim, sua unidade binária é 1, ou seja, é verdade, a luz está acesa. Se não, sua unidade binária é 0, ou seja, não, a luz não está acesa. Isso é falso. É assim que as máquinas se entendem a partir do seu sistema binário. Após o jantar, quando vamos nos divertir com nossos amigos? Bem, nesse momento damos uma folga à matemática. E a matemática dá uma folga a gente. É hora de se divertir e se descontrair. Mas a qualquer momento que a gente queira a matemática, é só chamá-la. Aparece logo, viu? Depois desse dia longo, finalmente chegou a hora de contarmos carneirinho. Opa, peraí. Olha a matemática aí de novo. A matemática é de longe nossa maior companheira do dia a dia. Cabe a nós usarmos ela a nosso favor, ou quebrarmos um pouco a cabeça tentando entendê-la. Nos vemos na próxima.